Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do tecnólogo, da tecnóloga em viticultura e enologia. Estão aqui para conversar conosco a Luísa Tanuri, que é graduada em Tecnologia em Viticultura e Enologia no IFISP Campus São Roque, São Paulo, e é graduada em Engenharia Civil pela Universidade FUMEC em Minas Gerais, e é enóloga. E o Fábio Lenk, que é graduado no curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica em Petrolina, Pernambuco. É mestre em Agronomia pela Universidade Estadual da Bahia. É doutor em Agronomia pelo Unesp em Botucatu. É professor de ensino técnico e tecnológico e coordenador do curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em São Roque. Vocês viram, o professor Fábio é bem viajado em termos de formação. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos iniciar por uma situação inusitada, uma situação diferente, até às vezes engraçada, a respeito do trabalho deste tecnólogo. Quem gostaria de começar? Vamos lá, peço licença para a Luísa, então, porque a Luísa foi minha aluna, então ela já conhece a história, né? Mas basicamente, quando eu estava iniciando a graduação, né, minha mãe já ficou preocupada pela situação, mas tem que beber todo dia, tem que beber vinho, tudo mais, você sabe que às vezes a gente tem algum caso na família, de alguém que toma bebida demais, mas aí depois a gente foi explicando como é que era a maneira técnica, ela foi ficando um pouco mais tranquila. E de um outro colega, quando explicou para a família que ia fazer enologia, e o pessoal ficou muito contente, porque diziam que a área da saúde dava muito dinheiro. Assim, a gente, ligado, o vinho está atrelado à saúde, mas não na função terapêutica plena, né, como a gente vê hoje em dia, está tão necessário nesse tempo de pandemia. Que ótimo. E você, Luísa? Para mim foi parecido. Eu sou engenheira civil, mas acabei não atuando, porque eu queria fazer enologia, e foi a mesma coisa. Quando contei para a família, mas você é louca, você vai largar a engenharia para ficar bebendo? Não é bem assim. Vou estudar bastante. Mas aí hoje eu brinco, né? Eu prefiro fazer vinho a fazer prédio. Então, eu estou bem feliz agora. Muito bem. Então, vamos falar deste profissional. O que faz um tecnólogo em viticultura e enologia? Bom, o que normalmente a gente pode falar desde o início da profissão é que é uma carreira ligada à área das ciências agrárias. E trabalhando muito em consórcio, conjuntamente com a área de ciência dos alimentos. Então, é uma vertente das ciências agrárias que passa pelo processamento de uma matéria agrícola, né? No caso é a uva. Então, você estuda tudo aquilo referente à agronomia, o cultivo, tipos de solo, referentes a você produzir essa matéria-prima uva, e depois todas as etapas que você pode eventualmente praticar para processar essa matéria-prima. Seja ela num suco de uva, seja ela com vinho, seja ela com vinagre, com bebidas destiladas. Então, a formação, quando a gente fala sempre enólogo, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é vinho. É uma pessoa que trabalha com vinho, que trabalha para elaborar vinhos. Mas também, dentro da carreira, a gente vê uma série de segmentações, que pode ser unicamente cuidar da uva, aquela que nós compramos no supermercado para comer em casa. Né? Então, uma série E, inicialmente, quando eu pensei na profissão, eu achava que era algo hereditário, que já tinha havido tradicionalmente na família, você tendo que trabalhar com uva e vinho. Porém, depois a gente foi vendo que é uma carreira que te propicia inúmeras áreas de atuação. Então, que outras áreas, quer dizer, que áreas que pode trabalhar esse profissional, Luísa? Bom, tem desde a parte do campo, então, para quem gosta da parte mais agronômica, seja para cuidar da uva para processamento ou uva para consumo in natura. Tem a parte da vinícola, particularmente é o que eu gosto mais, que é a parte de produção do vinho,
que é um trabalho cansativo, não tem hora, começa cedo, acaba tarde, que a gente até fala que é a uva que manda na gente, não é a gente que decide as coisas. Tem a parte já de serviço do vinho, tem atendimento ao cliente, essa parte já é mais parecida com o sommelier, né, que é o profissional que realmente cuida do serviço do vinho, orientação, mas o enólogo pode atuar também. Então, e também a parte de análise sensorial, a gente é bem treinado durante o curso para questão olfativa do vinho, os aromas, paladar. Então, até na área de alimentos, cosméticos, pode ser interessante também. E durante o curso, o aluno já escolhe se ele vai para viticultura ou enologia, ou ele se forma das duas áreas e depois, na prática, ele acaba definindo? Eu acredito que durante o curso ele já está vendo onde tem mais afinidade, né? Que área que é mais interessante. Mas no curso todo mundo tem acesso a tudo. Acho que é na vida profissional ou nos estágios que ele acaba decidindo. E também dá para passar por várias áreas, né? Quanto mais conhecimento de cada área tiver, mais interessante para as outras. Agora uma provocação para o professor. Por que especialmente, né, uma faculdade de tecnologia para a questão da uva e do vinho? Né? Por que não ter um especialista, não sei se existe, pode ser que eu esteja falando bobagem, de plantação de alface, tecnologia em alface? Desculpe a provocação. É muito do que a gente vê com a cultura vitivinícola em termos mundiais, né? O Brasil ainda é um país muito jovem nesse tipo de situação. Quando a gente fala da nossa história vitivinícola, que veio com os imigrantes europeus, então, com os portugueses em 1500, e a gente fala de 500 anos, a gente tem vinícolas na Europa que têm mais idade do que isso. Então, é até uma coisa muito interessante quando a gente vai falar sobre história da ciência e tecnologia dentro do curso, e começa a mostrar que toda a história humana, pelo menos o nosso conhecimento ocidental, principalmente, ele está atrelado à história do vinho. Então, é muito complicado a gente querer falar de história do vinho em apenas um semestre, como uma maneira introdutória. E é tudo que mexe, né? A gente viu agora que nesse momento de pandemia, houve um salto muito grande no consumo de vinho no país, houve um interesse muito maior das pessoas. Por quê? Justamente foi um período que as famílias tiveram que se agregar mais. Então, ficou todo mundo dentro de casa. E é algo que, costumeiramente, algum tempo atrás, se fazia, mas a correria do dia a dia impediu um pouco da gente sentar numa mesa e o vinho fazer parte da alimentação, né? Fazer parte da ceia, da cesta básica das pessoas. Então, no Brasil ainda não tem essa cultura, mas países tradicionais, isso já vem há muito tempo. Então, é como tu falaste, a gente falou, é uma cultura que ela vai ditando muito da história, da economia e dos costumes de vários locais. Então, isso vai colocando a gente num patamar que são poucos os outros produtos, vamos dizer assim, commodities, que tem isso, de grau de especialização. Tem países que a indústria do vinho são uma das principais indústrias, né? Isso, Que produz. Então, é um setor econômico, né? Uhum. E por que São Roque? Por que São Roque? Eu sei, sabe, você falou que você esteve lá em Petrolina, sabemos que existe lá no Sul. Por que São Roque? Então, eu sou do Rio Grande do Sul, mas me formei em Petrolina. Você estava falando da questão dos viagens, né? Então, das situações da nossa vida, acabei indo para o Vale de São Francisco. Viticultura tropical, irrigada, totalmente diversa, que a gente encontra em outras regiões no país. Mas se nós formos olhar hoje o mapa do Brasil, nós temos apenas 6 cursos no país. E esses 6 cursos, obrigatoriamente, eles têm que estar posicionados em regiões tradicionais, onde a cultura vitivinícola já vem acontecendo há algum tempo. Então, é um setor que ele é segmentado dentro desse parâmetro. Uma escola de direito, de administração, ou mesmo de agronomia, tendo um cultivo agrícola qualquer, você acaba encontrando. Agora, a gente está obrigatoriamente em regiões tradicionais da uva. E São Roque, poucos conhecem, mas se nós formos ver em termos históricos, a região de São Roque é a primeira a cultivar a uva.
São Paulo foi o primeiro estado a cultivar vinho no país. Mas demorou um pouco para a gente ter isso, porque a alavancagem, uma por questão econômica, cultural da vinda de instalação de maior quantidade de imigrantes, ou mesmo talvez o ciclo do café suplementou muito a produção de uva quando a gente esteve aqui em São Paulo, demorou um pouco mais para ter escola, mas a gente já tem a tradição de cultivo de uva há muito tempo aqui no estado de São Paulo. Então, hoje, basicamente, a gente tem escolas localizadas, centralizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no estado de Pernambuco, na região do Vale de São Francisco. Então, são as regiões que nós temos escolas. Então, São Roque é a única da região sudeste do país. E quem são os alunos que procuram esse curso? Eles conhecem, eles já vêm de famílias por herança que já trabalham com vinho, ou tem alunos que caem sem saber muito bem onde estão? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Tem pessoas definidas, decididas, que procuraram, pesquisaram. Muitas pessoas, como é o caso da Luísa, que vem de uma segunda graduação, mas que, pela dificuldade e pela a falta de outros cursos, ela não fez antes. Então, muitas pessoas antes tinham que se deslocar para outros estados, e é o caso dela, né, da de Minas Gerais, veio morar, fixou raízes em São Paulo para poder fazer o curso. Tenho pessoas oriundas dessa hereditariedade, que já vêm do cultivo agrícola, já são produtores de uva, já são produtores de vinho, como tem pessoas que são apaixonadas por vinho, muito médico não, perdão, alguns que trabalham na área da saúde, outros na área de advocacia, de direito, e pessoas que chegam e falam assim, eu sou apaixonado por vinho, eu amo vinho, é uma paixão desde criança, só que daí a gente tem um porém, que vai notando sempre, não é porque você gosta muito de bicho que você vira veterinário. Então, não é um bom argumento, né? É. Eu sempre falo, meus alunos, não é um bom argumento. Né? Isso. Eu gosto de gente, então eu vou ser médico. Nunca falam isso. Né? É o ponto primordial, vamos dizer assim, porque a gente também tem pessoas que vêm para fazer e falam assim, eu não bebo, eu não tomo bebida alcoólica, uma por uma questão religiosa, por princípios, só que em determinado momento você vai ter que fazer. O enólogo é uma ferramenta, a pessoa em si, o profissional, ele é uma ferramenta de análise do produto. E é a ferramenta principal, porque por mais que dentro do laboratório você tenha feito as análises adequadas e pelos parâmetros físico-químicos, analíticos do produto, tá tudo ok com vinho, se você colocar na boca e o gosto, o sabor, o aroma não for agradável, esquece. Não vai. Então, quem determina é a pessoa. Então, é uma profissão que, assim como a gastronomia, né, o chefe de cozinha, o cozinheiro, é ele que dita o que está saindo realmente. Então, ele é imprescindível nisso. É uma das coisas que a gente fala de profissões do futuro. Eu não me preocupo, porque eu sei que eu não vou ser substituído por uma nada. E o curso está preocupado com a produção orgânica também, ou não? Dá para fazer isso? Sim. Eu até deixo a Luísa fazer o depoimento. Ela participou como bolsista de um projeto de implantação. Diga, Luísa. A gente tem até uma disciplina lá no último ano, que é o de manejo não convencional, então outras técnicas. A gente abrange o manejo convencional, que é a aplicação de defensivo, e também tem disciplina para ver alternativas para isso. E no meu segundo ano, eu fui bolsista na implantação de um vinhedo de base ecológica, aqui em São Roque. Então, acabou que eu me envolvi bastante nessa área. Então, o aluno ele também está apto a isso, do manejo convencional e nessa questão mais sustentável da agricultura, né, que está em pauta, é importante a gente ver, com a ressalva que não é fácil fazer uva cultivo orgânico. Cuidar da uva, em geral, dá trabalho, mas é possível. Mas tem que saber que dá trabalho. Eu imagino que seja um trabalho com pessoas, né? E eu imagino que há uma complicação adicional, porque os cultivadores de uva para fazer vinho são populações tradicionais, né? Em geral, imigrantes da Itália, mas também de Portugal, como você falou, de outros lugares, Espanha. E você deve ter uma barreira cultural com esses mais velhos, né?
para aceitar novas tecnologias, novas visões, para que o vinho melhore de qualidade. Quer dizer, essa questão do relacionamento humano impacta no trabalho do tecnólogo? Eu acho que a gente tem duas coisas. Tem esse produtor mais convencional, que a família produz o vinho há muito tempo desse jeito, então nem sempre está aberto. Ao mesmo tempo que atualmente tem muito produtor, investidor de outra área, decidiu produzir uva, vinho, e já chega com uma outra visão, que ele chama um profissional para ver o que é melhor que vai ser feito, qual é o equipamento mais adequado, está aberto a usar novas tecnologias. Então, tem esse pessoal mais convencional, mais tradicional, e muita gente hoje é aberto a inovações e cultivo da uva com tecnologia de precisão. Tem de tudo. Igual a gente falou do aluno. Tem aquela pessoa que acabou de sair do ensino médio, chegou sem saber o que era o curso e se apaixona. Tem o pessoal que gosta de vinho, chega no curso, se apaixona ainda mais ou vê que é diferente, né? Que a gente tem disciplina de matemática, física, química, aula de campo no sol. Então, tem de tudo. Aí tem que ver a área que cada um se adequa mais, que ele acha mais interessante. Você falou em investidores, eu lembrei do Galvão Bueno, que não tem nenhuma herança, né, nessa área, e ele, com o dinheiro que teve, gostava muito de vinho, decidiu fazer uma produção industrial, né, de vinho, e provavelmente com o trabalho de muitos especialistas no assunto, não é? Perfeito. E cada vez a gente está vendo isso mais, principalmente no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. São regiões que vêm tendo um destaque muito grande dentro da vitivinicultura nacional. E cada vez a gente vê mais pessoas de outras áreas que trazem as suas expertises. Então, a gente pega um cara que é engenheiro de TI. Então, quando nós chegamos com alguma metodologia, alguma técnica, ou alguma solução que já é tradicional dentro da viticultura, ou dentro da enologia, esse profissional ele acaba agregando certos níveis de conhecimento diferenciados. Então, isso vem cada vez melhorando mais toda a situação da viticultura e enologia. E quando a gente fala de equipamento, de técnicas empregadas, a grande vantagem do Brasil por ser um país que não é tradicional, que a tradição ainda é muito jovem em comparação com os outros principais produtores, é que a gente pode aplicar situações de inovação. Então, a gente acaba sendo um país muito aberto a absorver novos conhecimentos, a desenvolver novas tecnologias que são aplicadas unicamente aqui, que é o caso de a gente poder produzir uma uva fora de época, né, o que a gente chamaria de uma entre-safra. A gente consegue produzir uva no inverno e no verão ao mesmo tempo. A região do Vale do São Francisco, do Nordeste, que produz uva no dia que você quiser. É só determinar como que você vai podar a planta e daí você consegue programar ou escalonar a tua safra e está sempre com matéria-prima fresca, coisa que é mais ou menos difícil com outros países. E eu costumo brincar que o enólogo brasileiro ele tem uma grande vantagem, porque a gente tem um clima maior, aquilo que a Luísa falou é muito correto. A videira é uma cultura exótica para o nosso ambiente. Então, ela foi inserida num ambiente que não era o natural dela. Esse nível de adaptação e o que a gente tem que brigar com as condições de clima, com questão de logística do país, de falta de infraestrutura, algo nesse sentido, acaba fazendo do enólogo um profissional muito versátil. Então, eu não tenho dúvida, se você pega um enólogo brasileiro que trabalhou em distintas regiões, ou mesmo só na região sudeste, e você pega um enólogo da região de Champagne, que é super famosa, o enólogo de Champagne só sabe fazer champanhe. O nosso faz qualquer coisa. É a grande vantagem, vem a questão da criatividade do brasileiro. Isso, com certeza, essas adversidades eu vejo como um grande ponto de vantagem nossa, num nível de competição mundial de emprego. Então, com certeza, e é uma profissão que te habilita a atuar em outros países, com certeza. Se alguém tem um sonho de ir para fora, de trabalhar em outros locais, então quando a gente fala de grandes países vitivinícolas, a gente está falando dos Estados Unidos com a questão da Califórnia, está falando da Nova Zelândia, Austrália, a Europa como um todo, Chile, Argentina, Uruguai. Então, o campo de trabalho não se limita ao Brasil. Também é isso que a gente coloca
os nossos alunos, em São Roque. Tanto que hoje a gente exporta estudantes para a principal região, que é o Rio Grande do Sul. A gente tem vários ex-alunos trabalhando lá. Quem contrata esse profissional? Ele é um funcionário, regime CLT, ou a maioria trabalham como autônomos ou liberais? Como é que vocês veem isso? São duas perguntas em uma, né? Uhum. Pode falar, Luiz. Teu caso, como é que foi? Bom, para mim, eu comecei numa vinícola como estagiária, e assim que eu formei, eu fui contratada, com o regime de CLT, mas sempre trabalhando com banco de horário, banco de horas. Porque na época da safra, que é a época da colheita, tem muito trabalho. Já teve dia de dar 16 horas de trabalho direto, praticamente sem cessar. Mas acabou essa parte de colheita, fermentação alcoólica, é bem mais fácil. Então, para mim, sempre foi muito trabalho ali, dezembro até março, e o resto do ano mais tranquilo. Então, tem muita oportunidade na época de safra. Aqui, no meu caso, é a safra de verão, então, janeiro e fevereiro, principalmente. Em outros locais, junho, julho, agosto. Então, tem muito profissional que fica numa empresa nessa época do verão, fica em outra nessa época no inverno ou até fora do país. Então, Mas a maioria... Desculpa, fale. Tem demanda o ano inteiro, porque o vinho é uma coisa viva, né? Que a gente tem que cuidar dos tanques, tem a parte de invase, tem o vinhedo, mas essa época de colheita é a que mais demanda. Então, dá para o pessoal fazer safras em vários lugares. Mas a maioria são contratados em regime CLT, não? São mais autônomos ou por tempo temporário? Tem as duas situações. Tem um aluno já o profissional que ele vai trabalhar numa determinada safra. Quando a gente fala de safra, é isso, é a colheita da uva ou a vindima, né? É você colher a uva e começar a processar o vinho. E é algo que você pode fazer via um estágio obrigatório, ao final do curso, né? Ou mesmo de uma maneira de uma contratação de um trabalhador temporário, que muitas vezes pode vir a caracterizar uma efetivação, né? Por exemplo, foi o caso da Luísa e de alguns outros estudantes. A grande maioria está no setor privado, trabalhando em vinícolas, mas também tem pessoas que vão para a profissão, para a área comercial de vinhos. Então, cada vez mais estão sendo contratados enólogos, porque a pessoa fala com muita propriedade do que está ali na frente para colocar, então, trabalhando em importadoras, em empórios, em comércio. Empresas fornecedoras de insumos vitivinícolas, fornecedoras de equipamentos, como também cada vez mais nessa situação de formadores de opinião ou mesmo de educadores, que foi o caso meu. Eu trabalhei em vinícola, mas depois acabei indo para a área acadêmica. Então, cada vez mais a gente vê essa necessidade, esse boom que deu da área da gastronomia, o programa MasterChef, eu acho que é um grande motivador disso, né? E acredito que o pessoal da gastronomia vive a mesma coisa. Todo mundo fala, adoro cozinhar, mas você cozinharia para 50, 100 pessoas todo dia? É diferente, né? Então, tem uma área de atuação muito ampla. Né? E o setor público ainda é mais complicado, é bem mais restrito. A área de pesquisa, porque a gente vê uma dificuldade, né, de muitos governos interpretarem que a pesquisa científica e a questão da educação pública, ela não é um gasto, é um investimento do país. O nosso setor precisa muito disso para adquirir competitividade e não ter aquela situação que muitos falavam, mas o vinho brasileiro é caro. É porque ele tem uma competição com países que já estão sedimentados há muito tempo. Né? Então é mais ou menos por aí. Infelizmente, nos tempos atuais desse governo, o investimento em ciência foi terrivelmente diminuído, uma visão enviesada e triste, não é? A gente tem visto muito na televisão, né? Programas sobre vinho, né? Com enólogos, sommeliers, mostrando um pouco a produção e mostrando quão difícil é, quer dizer, não lembro que bebida é, se é o espumante que você tem que virar meia garrafa todo dia, né? Quer dizer, não é um trabalho deste profissional, mas ele orienta esse trabalho, né? E nesse sentido é muito importante.
Os alunos que fazem esse curso, em geral, saem com trabalho? Eles conseguem logo se colocar no mercado de trabalho? É fácil ou... Olha, eu vou lhe dizer, só não trabalha quem não quer. É mesmo? Porque a gente está recebendo quase que, principalmente nessa época de safra, a gente recebe muitos requisitos para você ir fazer a safra. Então, essa safra do Vindima, eu faço o paralelo como a residência do médico. Então, é algo que diferencia você ser um profissional com diploma, apenas um diplomado, e ser um profissional da viticultura, ser realmente um enólogo. Aquele profissional que não passa por isso, ele tem uma lacuna. Então, é complicado. Então, a gente acaba falando, não, ele tem um diploma de graduação, mas ele realmente atuou na área, ele sabe com propriedade o que ele está fazendo. Então, eu pego a frase das pessoas que me ensinaram na frase, para você saber ensinar, para você saber orientar, você saber dirigir uma equipe, você tem que saber fazer. Então, um dos primeiros trabalhos meus na vinícola, que eu falo brincando até hoje, foi fazer caixa de papelão, foi montar caixa de papelão. Desculpa, foi? Montar caixa de papelão. Sei. Para poder colocar a garrafa dentro. Então, é uma dinâmica que a pessoa não se glamoriza muito a figura do enólogo. É uma pessoa que fica girando a taça, cheirando, bebendo e dizendo, esse está aqui, esse está aqui. Não é isso. É rodo, é chão, é muita água no pé, é muito sol na cabeça no campo. Então, é uma profissão muito dura, mas extremamente gratificante. E a gente sabe, né, porque já viajado também um pouco, que esses cursos de viticultura e enologia são muito importantes para modernizar e melhorar a produção de vinho que já existe, né? Eu estou sugerindo, eu estou aqui isolado numa chácara entre Atibaia e Jundiaí, né? Uma Jundiaí que produz vinho, né? Um vinho tosco, um vinho muito rústico. Talvez o Cefete tinha que vir para cá. Cefete não, o IFISP também tinha que vir para cá. Eu sei que já tem melhorias, a prefeitura já está querendo melhorar a produção de vinho. Mas muito bem, eu aí já está indo bem também, está bem tranquilo. E ótimo. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.